Coríntios 3,16 diz o seguinte: não sabem vós que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós podemos ver que Paulo, ao falar com os coríntios, ele fala assim: vocês não sabem que são o templo do Espírito de Deus e que ele habita dentro de você? Vocês não têm esse conhecimento? Vocês não percebem que Deus está dentro de vocês através do Espírito Santo? Ele faz uma pergunta aqui para os coríntios. Os coríntios, eles tinham uma fama de terem recebido o Espírito Santo com muito poder, com muita autoridade, mas serem desdeixados com a obra de Deus, serem desdeixados com o Espírito Santo. Tanto é que na ceia, eles bebiam antes da ceia, e muitos deles até estavam meio que embriagados na hora da ceia. Então Paulo vira para eles e fala assim: gente, vocês são o templo do Espírito Santo. E no versículo de baixo ele fala assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém de vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Ele fala, muitas vezes as pessoas querem ser sábios com o mundo, sábios com a sua inteligência, mas dentro de vocês existe o Espírito de Deus. Dentro da tua vida existe alguém. Irmãos, às vezes a gente não se atenta para isso, mas nessa noite eu quero trazer isso à tona. Às vezes a gente não se atenta que dentro de nós existe alguma coisa chamada Espírito, que a gente não entende muito como funciona, mas que no dia da nossa morte vai testemunhar. Eu não sei se vocês já leram e já entenderam que quando a gente morre, o corpo volta para a terra que o deu, o Espírito volta imediatamente para Deus. O Espírito volta imediatamente para o Pai, para aquele que deu. E eu não sei se vocês já se atentaram também que Deus conhece e nos chama pelo nome. Antes que nós nascêssemos, Ele já sabia. E a Bíblia fala que Ele tem contado os nossos dias. E sabe até o tanto de cabelo que nós temos na cabeça. Isso tudo é bíblico. Então Paulo está olhando assim para os coríntios e falando assim: gente, eu não preciso ficar condenando ou aprovando as ações de vocês, porque dentro de vocês existe o Espírito. Dentro de vocês existe algo de Deus. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que muitas vezes nós menosprezamos o que carregamos. Muitas vezes nós diminuímos aquilo que é tão poderoso que tem dentro de nós. Muitas vezes nós não sabemos. É por isso que Paulo chama a atenção dos coríntios e fala: vocês não sabem. É ignorância, é falta de conhecimento. Eu poderia acrescentar que vocês não sabem que Jesus veio aqui para reconciliar o mundo perdido com Deus, porque foi perdido na queda do homem com o pecado e quando comeu a fruta do conhecimento do bem e do mal. Vocês não sabem que Jesus veio para fazer isso, e Ele veio para morrer no teu lugar e ressuscitar ao terceiro dia, ser elevado aos céus e o Espírito do Senhor ser entregue para você e estar na tua vida. Vocês não sabem disso? Vocês não sabem que dentro de vocês existe uma força tão grande, uma força tão poderosa chamada Espírito, e vocês podem usar ela, vocês podem desfrutar dela, porque já foi dado, já foi confirmado isso com a ressurreição de Cristo. Vocês não sabem disso? Muitas vezes nós desprezamos aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Vamos ler um texto que está em 2 Coríntios 6.
2 Coríntios 6, 16. De novo ele está falando com os coríntios. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Irmãos, acredita-se que alguns coríntios estavam idolatrando imagens de escultura. Aí ele continua: porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele está falando assim, ó, eu estou no meio de vocês, eu habito no meio de vocês. Se você ler o versículo 15, ele fala assim, ó, que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Ele está falando assim, ó, como é que dá para andar uma pessoa que tem o Espírito de Deus com uma pessoa que está no mundo, que está envolvida com Satanás e com as coisas do mundo? Irmãos, irmãs, muitas vezes nós desprezamos aquilo que nós já temos, na ânsia de alcançar grandes coisas, na ânsia de viver grandes milagres, na ânsia de querer grandes conquistas, de elevar o seu nome, de elevar a sua empresa, de elevar os seus negócios, de ser conhecido pelo homem. Desprezamos aquilo que nós já temos, desprezamos aquilo que já está na nossa casa, desprezamos o Espírito do Senhor que foi conquistado com a vida e com o sangue de Jesus. Ele já nos deu, está dentro de nós, mas desprezamos, porque achamos que tem que ser assim, achamos que tem que ser assado. Irmãos, todos os dias, como a Simone falou, é uma luta constante contra a tua vontade e a vontade de Deus. Todos os dias, como a Simone falou, nós temos vontades de desfazer das pessoas, de vencer os nossos inimigos, de uma briga, uma boa briga, mas nós temos que ter o coração de Davi, que quando foi lá e cortou a orla de Saul, se arrependeu e falou: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Por mais que era perseguido, por mais que era caluniado, por mais que estava fugindo de Saul no deserto, com um pequeno exército, com poucas pessoas, e Saul era o rei, Saul mandava, desmandava, mas ele entendeu que não era aquela hora, ele não menosprezou o que ele tinha dentro dele, que era o Espírito do Senhor, e a hora que o Espírito falou com ele, a Bíblia fala que ele se arrependeu, até de ter cortado a orla. Você imagina de ter pensado mal? Irmãos, muitas vezes nós temos deixado com que o mundo leve a nossa atenção, nós temos deixado com que o mundo ocupe a nossa mente com as vontades dele, com os desejos dele. E é engraçado ver que a vontade do mundo e o desejo do mundo são limitados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Jesus começou a sua trajetória de milagres, de poder, de autoridade, o povo judeu quis tornar ele rei, quis que ele fosse rei. Todo mundo já leu isso na Bíblia? Queriam que ele fosse rei. E ele vira para o povo e fala assim: o meu reino não é daqui, o meu lugar não é aqui, o meu reino é no céu, aqui eu estou de passagem. Irmãos, muitas vezes o inimigo, ele quer que você tenha uma glória momentânea. Se Jesus aceitasse o reino dos homens,
ele seria rei ali por 30, 20, de 10, 40 anos e passaria. Mas como ele não aceitou, Deus tinha coisas maiores e melhores para Jesus, como um reinado eterno, um Senhor eterno. Mas muitas vezes, irmãos, nós desprezamos, menosprezamos aquilo que temos. Eu aqui estou falando do Espírito Santo. Eu estou aqui falando de algo que te mantém vivo. Porque o dia que o Espírito sair de você, você já não tem mais vida, você morre. Mas muitos desprezam o seu carro, muitos desprezam a sua casa, muitos desprezam o seu cônjuge, muitos desprezam o seu salário, muitos desprezam os seus filhos, o seu emprego, a sua empresa. Irmãos, um dia eu me peguei desse jeito, desprezando a empresa que Deus me deu, porque eu não conseguia pagar as contas, e eu falava, eu vou fechar. Só que eu sou um cara que eu sempre oro, eu sempre busco uma direção, e nunca esqueço o que Deus falou para mim. Ele falou para mim assim, ó, faz um levantamento. Aí eu fiz um levantamento. Irmãos, a minha empresa crescia de ano em ano. Cada ano que passava, a minha empresa crescia um percentualzinho. Ela ia crescendo. E por que eu não pagava as contas? Por que eu estava endividado? Por que eu estava atropelado? Porque eu gerei mais contas do que eu era capaz de pagar. Não era a empresa o problema, era eu. Só que o que acontece? É preferível desprezar a empresa que Deus me deu do que assumir que eu fui um otário e deixei as unhas crescer das despesas e não cortei. Aí o que eu tive que fazer? Ser drástico. Agora eu vou ter que cortar tudo. Aí eu tive que sair durante 2 anos fazendo uma readaptação econômica na minha vida, mudando de casa, trocando de carro para um menor, vendendo casa que eu tinha alugada, tirando filhas da escola particular, cortando plano de saúde, cortando net, cortando tudo. Por quê? Porque eu deixei crescer e eu estava endividado, mas não era a empresa que era ruim, não era o negócio que eu tinha que era um péssimo, era eu que estava mal administrando o meu negócio, era eu que não sabia o que eu tinha dentro de casa. Para nós entendermos um pouco mais disso, eu quero ler com vocês o que está escrito lá em 1 Reis, 2 Reis na verdade, eu li 1 Coríntios aqui, 2 Reis capítulo 4, no versículo 2, Eliseu lhe disse, que eu te hei de fazer? Declara-me, o que você tem na sua casa? E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O marido dela morre, deixa uma dívida enorme que ela não conseguiria pagar, e naquele tempo, naquela época, se o credor não recebesse o total emprestado, o dividendo total, ele poderia, era lei em Israel, ir lá e pegar o que tivesse na casa, e se não tivesse nada, levar a esposa e os filhos como escravo. Então eles estavam querendo ir lá para buscar os 2 filhos aquela mulher que tinha acabado de ficar viúva, para levar como escravos. E então ela vai até o profeta Eliseu e fala assim, o meu marido te serviu, o meu marido era fiel ao nosso Deus, aqui de Israel, mas ele morreu, deixou uma dívida e agora estão querendo levar os meus filhos como escravo. Eliseu vira para ela, se você parar para analisar o versículo 2 assim, e fala assim para ela, e o que eu tenho a ver com isso?
Não é assim? O que eu hei de fazer? O que eu tenho a ver com isso? Com o descontrole financeiro de vocês? Mas como eu posso ajudar? Fala para mim o que você tem na tua casa e eu vou ver o que eu faço. Fala para mim o que eu posso fazer. Então ela fala assim: eu não tenho nada. Mas ela desprezou que ela tinha lá uma botija de azeite. Até que ela falou: eu tenho uma botija de azeite. E o azeite era tudo que Deus precisava para mudar a história dela. O azeite era tudo que Deus precisava para ela honrar os seus compromissos. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos ler mais algumas coisas. Tudo que Deus precisa para mudar a tua história está dentro de você. Tudo que Deus precisa para transformar a tua vida está dentro de você. Tudo que Deus precisa para você alcançar a vitória, aquilo que você tanto almeja e busca, está dentro de você. O Espírito já está aí, mas muitas vezes nós desprezamos, muitas vezes nós menosprezamos. Ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo, ah, se eu fosse assim, ah, se eu fosse assado. Eliseu não falou para ela: ah, mas se você tivesse 10 botijas de azeite, ah, se você tivesse mais um pouco de azeite. Não. O que você tem é o azeite, é o necessário. O que você tem é o necessário para realizar o que você precisa. Vamos ler Mateus 26, 39 ao 41. Mateus 26, 39 ao 41. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, nós podemos ver que no momento de luta, nós não conseguimos enxergar aquilo que está ao nosso redor. No momento da dificuldade, você não consegue achar uma saída. E eu vou falar uma coisa que acontece com todo mundo: quando você está no momento de dificuldade, no momento de aflição, no momento de problema, na maioria das vezes você quer só ficar dormindo. O que Pedro estava fazendo? Dormindo. Nesses momentos você acaba se escondendo. É aí que vem o estado deprimido e posteriormente a depressão. Por quê? Porque a pessoa se isola. Ela está no momento de aflição, ela está numa grande luta, ela está num momento de grande dificuldade e problema, mas ela se esconde, ela prefere se isolar, ela prefere. Aí Jesus fala assim: gente, orem pelo menos por 1 hora. Busquem, porque a carne de vocês vai lutar contra vocês, a carne de vocês vai falar que vocês não conseguem, a carne vai lutar contra o espírito e falar que vocês não vão dar conta, mas vocês precisam fortalecer o espírito e não a carne, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Dentro de você há algo grande, algo tremendo, algo poderoso que pode te dar a vitória a qualquer momento, mas você está alimentando a carne, você não está orando, você está alimentando a vontade da carne. No momento de aflição, muitos dormem, outros não enxergam. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Aí você vai conversar com alguém, a pessoa fala: mas se você fizer assim dá certo. Você fala: nossa, como que eu não vi isso antes?
Verdade, só fazer isso aí dá certo. Porque você não consegue enxergar. Você não consegue saber lidar com aquela situação. Você não consegue viver aquele momento. Vamos ler lá em 2 Reis de novo, 4, o versículo 6. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze mais um vaso. Porém ele lhe disse: não tem mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Amados, para a gente não ficar lendo muitos versículos, Eliseu falou assim: vai lá, pega o máximo de vasilhas que você conseguir com a vizinhança, pega muitas, entra na tua casa com os teus filhos, fecha a porta e começa a derramar o azeite. E a Bíblia fala que ela fez isso e começou a derramar o azeite. E a Bíblia fala que ela encheu com uma botija de azeite várias vasilhas de azeite, ao ponto dela falar assim: traga mais uma, feliz com aquela provisão, com aquela multiplicação. E o filho olhar para ela e falar: não tem mais nenhum, acabaram-se todas, encheram-se todas. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O Deus que nós servimos é fonte inesgotável, não tem limites para Ele agir. Se ela tivesse mais vasilhas, irmãos, ia continuar saindo azeite. Mas se ela tivesse muitas vasilhas, continuar saindo azeite, até encher todas as vasilhas. Por que nós não alcançamos então o que a gente projeta? Porque não sonhamos, não confiamos, ficamos olhando para aquilo que nós enxergamos, as nossas circunstâncias. Só que nós podemos ver aqui, através dessa palavra, que o Deus que nós servimos é fonte inesgotável. Acabou-se as vasilhas, por isso que o azeite parou. Se não estivesse acabado as vasilhas, irmãos, Ele tinha dado mais, Ele tinha colocado mais. Se você parar de sonhar, o problema é seu, é você quem não vai alcançar. Se você parar de desejar, se você parar de acreditar, o problema é seu, porque é você que não vai alcançar. Porque o Deus que você serve, Ele não para, Ele não vacila, Ele sempre vai ter mais para te dar, sempre mais para te acrescentar. Se aquela mulher tivesse sido um pouco mais ousada, ela teria muito mais azeite, ela teria muito mais prosperidade. Vamos ver o que Jesus fala lá em João capítulo 7. João capítulo 7, verso de número 37. João 7, 37 ao 43. Deixa eu achar aqui. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha o que Jesus está falando. Irmãos, é engraçado aqui que Jesus chega na festa dos tabernáculos, a festa mais importante do povo judeu, sobe para pregar no púlpito, lá no templo, e ele fala assim: tem dificuldade? Tem sede? Vem em mim. Não vai no mundo, porque no mundo você terá aflição. Irmãos, a minha fonte de renda, minha fonte particular de renda, deu uma caída. O que foi a primeira coisa que eu fiz? Não gaste mais no cartão de crédito. Não gasta mais cartão de crédito, porque eu não sei se eu vou ter condição de pagar.
Então, não gasta, gasta o que tiver de dinheiro, cartão de crédito não. Porque Deus pode suprir, porque se eu tiver sede, Ele vai me saciar minha sede. Agora, se eu ficar buscando no mundo, o que vai acontecer se eu ficar buscando no mundo, irmãos? Não vou conseguir pagar. O que vai acontecer? Eles vão me perdoar a dívida? Juro sobre juro, bola de neve, nome negativado, toda aquela bagunça. Então ele olha para o povo, ele sobe no púlpito e fala assim: vocês têm sede? Vem em mim. Vem em mim, que eu vou saciar a sede de vocês. Aí ele continua: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Além de eu saciar a tua sede, vai sair de você condições de saciar a sede de outros. Olha só, ainda vou usar a vida de vocês. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, por ainda Jesus não ser glorificado. Então ele está falando assim: gente, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui para ajudar vocês. Aí vocês podem pedir, pode vir em mim, que eu tenho para dar. E eu vou mandar um ajudador para suprir a sede de vocês, e ainda para ajudar os outros, ainda para ajudar as pessoas. Vocês vão conseguir ainda ajudar pessoas. 40. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros diziam: vem, pois, o Cristo da Galileia? Pastor, o que é esse final? Por que o senhor quis ler mais esses 2 versículos? Nós sabemos o que tem que fazer, nós sabemos como temos que agir, mas muitas vezes nós mesmos geramos a dúvida, nós mesmos questionamos a fonte. A fonte está aqui, o Espírito está dentro de cada um de nós, mas nós questionamos a fonte, nós não confiamos na fonte. Vamos voltar lá para 2 Reis. Nós temos que entender, irmãos, que enquanto existir vasilha, Deus vai encher. Enquanto nós estivermos vivos, Deus vai colocar. Agora, qual a tua expectativa? O que você espera do Senhor? Ou você não confia mais? A bênção só para quando acaba a vasilha. O dia que eu morrer, aí não tem mais como, porque daí acabou-se o tempo. Mas enquanto eu estiver vivo, Deus pode acrescentar. Enquanto eu estiver vivo, Deus pode me dar. Mas qual o tamanho da tua sede? Que tamanho que você crê nesse Deus? Ou será que você está igual ao povo judeu? Jesus está ali pregando para eles, Jesus está ali ensinando eles, e eles: mas será que é? Será que vem da Galileia? Será que o Messias pode vir da Galileia? Será que eu vou receber? Será que eu vou alcançar? Será que eu vou ter? Amados, uma coisa é certa, versículo 7. Então veio ela, lá em 2 Reis 4:7. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga sua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Irmãos, o que Deus fez na vida da mulher foi tão grande, tão abundante, que além dela pagar a dívida dela, que estava correndo o risco de perder os filhos como escravo, ainda sobrou dinheiro para ela viver. Vou falar diferente do jeito que a gente entende. Além dela pagar a hipoteca da casa dela, o financiamento do carro, além dela pagar as dívidas com o cartão de crédito, tirar o nome do Serasa,
ainda ficou um plano de aposentadoria para ela. Ainda ficou algo para ela viver o resto da vida dela sem dever para os outros. O que isso quer dizer, irmãos? Que Deus faz muito mais além do que nós podemos pedir ou imaginar. Mas qual que é o nosso problema? Onde está a nossa falha, irmãos? No título da ministração. Menosprezamos aquilo que nós já temos. Menosprezamos aquilo que Jesus já fez por nós. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Seja grato por aquilo que você tem na sua casa. Seja grato, que haja gratidão por aquilo que Deus já te deu. Seja grato por aquilo que você já alcançou. Aquela mulher só tinha uma botija de azeite. E foi a botija de azeite que mudou a história dela. Foi a botija de azeite que transformou a vida dela. Seja grato por aquilo que você tem na sua casa. Seja grato por aquilo que Jesus já te deu. Paulo está falando assim para os coríntios: vocês têm o Espírito Santo, Ele habita dentro de vocês, vocês não sabem disso? O que Jesus quer dizer para nós nesta noite? Cada um aqui dentro é representado, cada um aqui dentro que veio para ouvir a palavra, tem o Espírito de Deus dentro de vocês, já está aí. E Ele é fonte inesgotável, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode transformar a sua família, Ele pode mudar a sua história. Mas se você ficar buscando no mundo, se você ficar buscando nas situações, nas circunstâncias, você só vai se enrolar. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: vem em mim. Você tem sede? Busca em mim, que eu vou saciar a tua sede e de ti jorrará fontes para a vida. Você ainda vai ser testemunho da vitória, das bênçãos. Mas muitas vezes somos ingratos, desprezamos aquilo que nós temos, desprezamos aquilo que Jesus já fez. Irmãos, eu acredito que foi tão difícil por ler. Quem já assistiu aqui a Paixão de Cristo, eu acho que já entendeu. Foi tão difícil para Jesus fazer tudo o que Ele fez e nós chegarmos em pleno século 21 e não termos noção nenhuma do que Ele fez. Nós chegarmos em pleno século 21 como os coríntios. Vocês não sabem? Vocês não sabem que para ter o Espírito Santo dentro de vocês, eu tive que enviar o meu filho ao mundo para ele ser desprezado, para ele ser cuspido, para ele ser maltratado, para ele ser chicoteado e para ele ser morto numa cruz, pendurado? E para dar isso para vocês, e vocês têm tudo para sair da lama. Eu ia falar outra palavra aqui, mas vamos lá, né? Vocês têm tudo para sair desse atoleiro, tem tudo para sair, mas vocês esperam o milagre. Alguém que vai fazer algo para vocês. E Jesus está falando assim: eu já fiz, está aí dentro de vocês, está aí. E eu posso acrescentar a cada dia, eu posso dar mais a cada dia, eu posso fazer com que vocês vençam. Está aí. Só seja grato pelo Espírito que há em vocês. Seja grato por aquilo que eu já dei para vocês. Seja grato pelo Espírito Santo que eu tive que morrer na cruz para vocês receberem. Eu já enviei o ajudador, o grupo de louvor já pode vir aqui para frente. Eu já enviei o socorro bem presente. Eu já enviei aquilo que era necessário. Mas muitas vezes, irmãos, nós não confiamos,
não acreditamos. Eu gosto muito eu vou até ler, eu não ia ler, mas eu vou ler. Abra comigo aí, Mateus 25. Eu gosto muito desse texto. Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, mas 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem e comprem para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Aí Jesus termina o entendimento, a parábola, dizendo assim: vigiai, pois, porque não sabem o dia nem a hora que o Filho do Homem vai voltar. 10 virgens, ele está falando da igreja. Ele está falando da igreja. Quando ele fala virgem, ele está falando de santidade. Só que ele está dizendo assim: algumas igrejas são loucas e estão desprezando o meu espírito, estão desprezando a minha palavra, estão desprezando a cruz. A Simone até falou na abertura dela aqui: eu sei que eu sou repetitiva, mas eu preciso falar do amor de Cristo. Eu sei que eu sou repetitiva, mas eu preciso falar do amor do nosso Deus. Desprezaram a volta do Senhor, desprezaram que uma hora Ele iria voltar. E a Bíblia fala que todas dormiram. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de mornidão mesmo, de dormir, de se esquecer disso. Só que algumas eram prudentes, por mais que elas estavam dormindo, elas estavam buscando, elas estavam indo na fonte, elas estavam querendo algo mais, elas não desprezavam o Espírito Santo, elas não desprezavam a cruz de Cristo. Aí chegou a hora, tocou-se a trombeta, escutou a voz: o noivo está chegando. Aí, dá-nos um pouco do teu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Prudente falou: não, aí vai faltar para mim, vai faltar para você. Vai comprar, ou seja, vai buscar o Senhor agora, vai lá buscar a direção agora, nesse momento, na última hora, como é o costume dos brasileiros, né? E a Bíblia fala que o noivo chegou, a porta se abriu, as prudentes entraram. E a hora que as loucas voltaram, a porta estava fechada. A porta já havia se fechado. Por quê? Desprezaram o que tinha em casa. Elas poderiam ter buscado o azeite antes. Elas poderiam ter levado azeite de sobra. Elas poderiam ter feito muito mais, mas não fizeram. Não fizeram. Dormiram no ponto. Mas quantas pessoas hoje em dia estão dormindo? Quantas pessoas hoje em dia estão vacilando as suas pernas? E o noivo vai chegar e vai pegar muita gente de surpresa. O noivo vai chegar e vai pegar
muitos despreparados. E aí a pessoa pode perguntar, mas por que, Senhor? Vai falar, porque desprezaram, menosprezaram aquilo que tinha dentro de casa. Porque dentro de você, ele vai falar, dentro de você tinha o meu Espírito. Dentro de você eu estava todos os dias. Era só buscar, era só se alimentar, era só vencer o mal com o bem, era só ter uma posição de alguém que conhece, e não como os coríntios que eram ignorantes. Paulo fala assim, vocês não sabem? Vocês não têm conhecimento? Amados, não despreze aquilo que Jesus já conquistou para você e para mim. Não despreze aquilo que Jesus já fez por nós. Está difícil, está complicado. Mesmo que você só tenha uma botija de azeite na tua casa, Ele pode te dar a vitória. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode mudar a tua história. Mesmo que você tenha alguma coisinha só, Ele pode fazer você resolver todos os seus problemas, se você confiar nele. Assim como Ele fez com a mulher viúva. Só tem uma botija, então é o que basta. A Bíblia fala que ela pagou as dívidas, pagou as contas, libertou os filhos da escravidão e viveu do resto. Quem quer viver um milagre do Senhor, se coloque de pé nesse momento. Ore nesse momento, irmãos, e reconheça que muitas vezes eu e você erramos por desprezar aquilo que já está dentro de nós, já foi conquistado. A Bíblia fala que a hora que Jesus foi aos céus, Ele enviou, Ele derramou o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então por que muitas vezes nós erramos? Por que muitas vezes nós duvidamos, irmãos? Eu me coloco nessa situação também. Eu me coloco nessa situação também, não é só vocês não. Quando eu prego primeiro para mim, para depois pregar para vocês. Primeiro eu prego para mim. A abertura da Simone hoje, não sei se falou com alguém aqui, mas falou comigo. Falou comigo. Porque muitas vezes eu olho certas situações e eu fico desanimado, eu fico desesperado. Mas graças a Deus que a gente busca, que a gente vai na fonte. Tem sede, vinde a mim. E Ele manda uma resposta. Ele manda a solução naquele exato momento. Ele não deixa você sozinho. Eu vejo quando Deus fala comigo dessa maneira, irmãos, como um carinho especial. Porque Ele sabe a minha necessidade, Ele já responde. Tipo assim, não, calma, já vou te dar uma palavra aqui para você continuar mais um pouquinho a tua caminhada. E dentro de nós tem essa força, dentro de nós existe esse poder, dentro de nós Jesus já conquistou e enviou o seu Espírito. E Paulo está perguntando assim para a igreja Sou de Cristo nessa noite: vocês não sabem que o Espírito Santo está dentro de vocês? Aí para a gente orar, e vocês orarem com autoridade, ele está falando assim para os coríntios, e ele está falando assim para a igreja Sou de Cristo hoje: vocês não sabem que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e voltou a dar vida para Ele, está dentro de cada um de vocês? Vocês não sabem que o Espírito que cura está dentro de vocês? Vocês não sabem que o Espírito que liberta está dentro de vocês?
Paulo, nesse versículo, Paulo poderia estar falando assim, ó, vocês não sabem que aquilo que Jesus disse, se vocês crerem e confiarem, vocês farão obras maiores do que a minha. Está dentro de vocês a capacidade. Irmãos, a nossa vitória, a vitória desta igreja, a tua vitória particular, a minha vitória particular, já está dentro de nós, basta nós acreditarmos, basta nós confiarmos. A vitória daquela mulher já estava dentro da casa dela, e ela desprezou, e Eliseu falou, é do azeite que você vai viver. Deus está mandando eu te dizer, meu irmão e minha irmã, às vezes você tem desprezado alguma coisa na tua vida, alguma situação na tua vida, e é de lá que vai vir a tua vitória, é de lá que vai vir a tua bênção, é de lá que você vai alcançar os teus milagres, é daqui. Igreja, aquela mulher teve as suas dívidas pagas. Aquela mulher tinha uma nota promissória dela com a dívida escrita, e Deus multiplicou o azeite e ela pôde chegar lá, pagar a sua dívida, catar a sua nota promissória e rasgar. Ela conseguiu fazer isso. Eu quero ler um versículo com você, alguns versículos com vocês, que está lá em Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 13, diz o seguinte: quando vós estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando as vossas ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra vós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e os tirou do meio de nós, cravando na cruz. Sabe o que Paulo está querendo dizer para os colossenses aqui? O teu pecado estava na mão do diabo como uma nota promissória, e ele estava cobrando a dívida, mas Jesus cravou na cruz, e ao ressuscitar, ele riscou, ele rasgou a nota promissória que era contrária à tua vida, ele pagou a tua dívida. E mais, versículo 15: despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Hoje o diabo não pode mais te acusar, hoje o diabo não pode mais te vencer, hoje o diabo não pode mais te atormentar, porque Jesus já venceu, já pagou o preço pelas nossas vidas, já nos recuperou e nos capacitou a vencer Satanás, nos capacitou a vencer as potestades e os principados. Vocês sabem disso? Quero voltar lá no versículo de Coríntios que nós lemos. Vocês sabem disso? Que esse Espírito que venceu e anulou a tua dívida está dentro de vocês? Irmãos, irmãs, é por isso que eu acho que uma pessoa, quando ela se suicida, eu acho, não tem na Bíblia, viu? Muita gente que fala que vai para o, mas não tem na Bíblia. Eu acho que a pessoa vai para o inferno, porque ela menosprezou o Espírito dentro dela, ela desprezou o poder de Deus dentro dela. Jesus pagou o preço pelas nossas dívidas, e a nota promissória que era contrária e tinha tua dívida gravada, Ele pagou o preço e cravou numa cruz, e venceu, e nos deu direito a uma nova vida. A Bíblia fala, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, seja grato por aquilo que Jesus já fez.
Eu já falei aqui há um tempo atrás e vou repetir, vou ser repetitivo como a Simone também falou. Há um tempo atrás eu disse que nós erramos muitas vezes por não conhecer Jesus e que eu ia começar a pregar sobre Jesus e falar o que Ele fez. E nós vamos vencer. Nós não vamos ser as virgens loucas. Nós não vamos ter falta de azeite. Se alguém quiser, fique à vontade. Só que eu vou chegar diante do Pai e vou falar. Eu falei, o infeliz que não aceitou. Mas nós vamos chegar cheios de azeite, irmãos. Com uma grande igreja, com uma pequena igreja. Deus sabe o meu sonho e os meus planos. Mas a vontade dele seja feita. A vontade dele seja cumprida. Amém? Glória a Deus. Todos entenderam? Dá valor no que você tem na sua casa. Dá valor no que você tem na sua vida. Seja grato por aquilo que você tem na sua casa. Porque Deus vai te abençoar onde você está plantado. Se precisar mudar de jardim, Ele muda. Mas Ele é especialista em adubar, em fazer crescer e dar fruto onde está plantado. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar o nosso culto.